que não somente que Deus colocou no meu coração, mas que de alguma forma eu vivenciei. E eu estava eu estava passando pela, sei lá, 15ª vez palavra, e confesso que, meu Deus, estou um pouco nervosa, mas enfim, vamos lá. E eu vi a abertura do presbítero Paulo Júnior, tá? Então, depois, se vocês quiserem ver, tá anotadinho aqui. Então, não tem nem como falar, foi depois. Não, foi antes, foi bem antes. Então, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Isaías 43. Eu acho que essa palavra já está ecoando desde ontem, né? E eu creio que quando Deus ele fala muitas vezes a mesma palavra com pessoas diferentes, eu creio que Deus ele está falando aos nossos corações. Não que ele não fale de outra forma, né? Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura o percebeis? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você está percebendo o que Deus tem feito e está fazendo nesses dias? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, se você está passando por um deserto, o Senhor ele vai trazer um caminho de um rio na sua vida. E se por acaso você estiver passando no ermo, que é lugar desabitado, desolado, Deus também ele vai trazer um caminho para você nesse dia, em nome de Jesus, amém? E o que eu tenho percebido, eu queria que vocês pudessem prestar bastante atenção, senão não vai fazer sentido você ir para o segundo momento, não vai fazer sentido você estar aqui. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu creio que Deus está fazendo coisas novas. Não sei se vocês estão entendendo o mundo espiritual, mas nós estamos vivendo momentos de muita cura. Não é só na Fonte da Vida. Em outras igrejas também nós estamos percebendo o quanto que Deus está voltado para essa área de cura. Sabe por quê? Porque quando nós estamos curados, nós temos conexão direta com o Pai, nada nos impede de receber aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero convidar você a prestar bastante atenção. E eu sinto que Deus ele está fazendo um alinhamento nesse tempo. O que significa isso? Trazendo a vontade dele sobre a terra, trazendo a vontade dele, os princípios dele na igreja, nas nossas vidas, para ele fazer aquilo que ele precisa fazer nesse tempo. E ele quer usar a minha vida e a sua vida, se assim você permitir. Pergunta para o irmão que está do seu lado, se você quer ser usado por Deus? Você quer receber essa cura? Amém? E ele respondeu? Não? Então pergunta de novo, você quer, meu querido? Amém? E eu quero então que você possa abrir a sua Bíblia em João 4, no versículo 1. João 4, 1, a palavra de Deus nos diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário que atravessasse a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ele lhe disse à mulher samaritana. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu,
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que se estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com eles? Com ela? Eles não eram nem doidos, né, gente? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí, enfim, feche os seus olhos. Ah, Deus, como é bom estar na tua presença. Senhor, nós queremos colocar a tua palavra que se renova a cada manhã, que se renova, Deus, a cada leitura diante de ti. Pai, eu quero neste momento pedir que o teu Espírito possa usar a minha vida neste momento. Que eu venha diminuir, o Senhor crescer, que a minha boca possa falar aquilo que o Senhor quer falar para os teus filhos, que são tão preciosos a ti. Em nome de Jesus, ó Deus, que o nosso coração esteja e a nossa mente cativo a ti para receber daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu li novamente essa passagem, eu senti o quanto que Deus, ele ama o ser humano. Eu senti o quanto que ele nos ama. E aí eu entendi que para Deus, né, o processo de Deus nas nossas vidas, o processo de cura, o processo de libertação, o processo de restauração, né, ele tem todo etapas. Então, nessa noite, nessa tarde, eu gostaria de compartilhar para vocês aquilo que Deus falou no meu coração através dessa passagem, né, que é o processo
da cura do Senhor. Então quer dizer que Deus ele só age dessa maneira? Não estou dizendo isso. Deus ele age de várias maneiras, mas uma dessas maneiras é o que eu vou estar dizendo agora. Pelo menos com essa mulher foi dessa forma. E talvez vocês se identifiquem em algum momento com essa história. Então o primeiro momento, né, que eu entendi através da vida dessa mulher, essa mulher samaritana, é que Deus, ele marcou um encontro com aquela mulher, mesmo ela não sabendo. Aí eu fiquei, deixa eu só pedir uma coisa, não põe para mim o tempo, porque senão eu vou me perder. Ah, que bom. Aí, então tá, tem juízo, né, vice? Então, o que Deus falou comigo é que ele marcou o encontro com aquela mulher. Porque a palavra de Deus nos diz que era necessário que ele atravessasse. Aí eu fiquei pensando, Jesus ele poderia ter bebido água e ter ido embora. Jesus ele poderia ter ido à cidade com os discípulos. Mas ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Mas só que tem um detalhe. Ela não sabia. Ela não sabia. E eu quero dizer para você, quem acha que você está aqui porque você quis? Que bom. Jesus marcou um encontro com você hoje. Jesus marcou um encontro comigo hoje. Amém? Então isso ficou muito forte para mim, né? E eu acho que Jesus ele é muito engraçado, porque ele, tipo assim, ele marcou o encontro, mas eu estava sabendo? Não. Né? E ele coloca desejo de estar na presença, desejo de vir para a igreja. E aqui nós estamos, não é mesmo? Então nós vamos receber dessa porção em nome de Jesus. E essa mulher, se a gente for estudar, aprofundar, né, a palavra de Deus nos diz que ela foi, voltando para o horário nosso, ela ia pegar água, né, por volta de meio-dia. Geralmente, as mulheres que eram responsáveis por pegar a água para dar para os animais, para o consumo próprio, para a higiene e etc. Porém, elas faziam isso mais cedo. Então, eu entendo que essa mulher, ela tinha uma questão muito grave, porque ela não queria se reunir com outras mulheres. Eu acredito que antes, mais cedo, as mulheres iam. Já viu quando mulher se une? Né? É de mãozinha dada, vai no banheiro junto e vai conversar e pentear o cabelo, entendeu? Mas ela não tinha isso, porque algo havia acontecido com aquela mulher. Eu entendo que aquela mulher era como se fosse algo desprezível. Era algo que Deus realmente ele precisava ali buscar, precisava ter um encontro com aquela mulher. Eu acredito que aquela mulher era rejeitada, né, por conta talvez dos relacionamentos que ela tinha. Como eu li ali, ela teve 5 esposos, o que estava, a palavra de Deus diz que não era dele. Talvez essa mulher, ela tinha uma autocondenação, ela mesma se condenava. Às vezes ela criava dentro da mente dela vários monstros, várias situações que muitas vezes não existiam. Então, essa mulher, ela era desprezada. Porém, Jesus viu aquela mulher, não pelo pecado, mas Jesus, ele viu para além do pecado. E é assim que Deus olha as nossas vidas. Jesus, ele não nos vê com as nossas falhas. Jesus, ele nos vê com os olhos de amor. Amém? E é interessante, ele vê, né, o nosso coração. E aí eu fiquei me perguntando para Jesus, por que Jesus foi pegar e foi atrás daquela mulher, teve um encontro com aquela mulher? Vocês já se perguntaram? Por que Jesus teve um encontro com aquela mulher? O que tinha no coração eu não tenho essa resposta não, tá? Depois vocês se viram aí com Jesus, né? O que tinha no coração daquela mulher que Jesus... Opa, eu estou vendo um coração aqui diferente. Como é que está o seu coração?
Você tem atraído a presença de Deus, os olhos de Deus para você? Eu quero dizer algo para você. Se faz necessário o Senhor passar aqui na fonte da vida, hoje, essa hora, para ter um encontro com você. E aí, Jesus, o estrategista. Jesus era estrategista. Ele deve ter falado assim: pode ir, discípulo, vai lá fazer o que vocês precisam fazer, mas eu tenho um encontro com a minha filha amada. Eu vou ficar aqui. E assim eles foram. Ele estava sozinho. E aí Jesus começa a falar com ela. Me dá água. Dá um pouquinho de água. Talvez estou com sede. E aí aquela mulher, ela começa a dialogar, começa a quebrar talvez as resistências. Porque eu fiquei imaginando, aí a cabeça de psicóloga. Se essa mulher teve 5 maridos, o outro não era dela, eu acredito que ela tinha alguma questão com o homem, concordam? Então talvez ela tivesse uma resistência quando qualquer homem chegasse. Só que quem chegou perto dela não era qualquer homem, era Jesus. Amém? Então, eu creio que as resistências dela naquele momento pode ter abaixado e ela conversar normalmente com Jesus. Mas eu quero dizer algo para você. Essa história, essa situação não é sobre água, não é sobre saciar a sede, mas é sobre o que aquela mulher carregava na alma dela. Vocês conseguem entender? É sobre uma restauração na vida daquela mulher. É sobre restaurar uma identidade, restaurar uma vida, restaurar a dignidade daquela mulher, restaurar a esperança daquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus a amava. E eu quero dizer para você, que está aqui nesta noite, você que está me vendo, está tendo live, que Jesus, Ele te ama, e por te amar, Ele vai trazer a restauração, a dignidade em nome de Jesus. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos levando na nossa alma. O que você está levando na sua alma? Que muitas vezes impede você de ter mais intimidade com o Senhor. Queridos, eu vou falar algo para você, essa palavra tanto é para você quanto para mim, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sempre nesse processo de cura, nesse processo de restauração. E aí eu te pergunto novamente, o que você tem levado dentro da sua alma, que só você sabe, que só o Senhor sabe. E eu quero dizer para você, talvez o Senhor já está falando no seu coração, segura isso daí, como se fosse um bote salva-vida. Segura aí, porque Deus, Ele vai trabalhar na sua vida nessa noite. E só por curiosidade, aquela mulher era considerada uma mulher impura. Ela teve 5 maridos, a Bíblia não diz o que aconteceu. Talvez foi repudiada. Acredito que repudiada. Carta de divórcio, não sei o que acontecia ali. O 5º não era. E aí vem Jesus, conhecedor, que conhece toda a estrutura dela, toda a sua estrutura. Não adianta você esconder o que te causa dor. Olha aqui para mim. Não adianta você esconder de Jesus. Ele sabe. E aí, Jesus pede água. E por ela ser impura, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele não tinha nada para pegar água. E ainda ela questiona, como assim você vai pegar? Você não tem nada para pegar? Né? E aí essa mulher, ela sabia que a partir do momento, eu acredito que ela ia pegar água.
que ela pegasse aquela água, desse para Jesus, ele iria se contaminar. Naturalmente que eu estou dizendo, porque ela era impura. E ele ficaria 40 dias se purificando. O que Deus falou no meu coração? E aí ela fala assim, como sendo você judeu está falando comigo? Porque ela sabia que a impureza dela poderia colocá-lo como impuro. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus sabe das suas fraquezas, das nossas fraquezas. Mas Ele não desiste de você e nem de mim. Ontem foi falado que Jesus, Ele está aqui e Ele preparou uma mesa linda, maravilhosa, um banquete. E quantas vezes nós estamos como essa mulher, que não se sente digna de se sentar à mesa. Talvez você possa pensar, mas quem sou eu? Eu já fiz tantas coisas ruins, eu não mereço. Mas Jesus, Ele veio e Ele está nesta noite aqui para fazer a obra na sua vida. Jesus, Ele veio para os doentes, como foi ministrado ontem. Jesus, Ele não veio para os sãos. Aquela mulher, a mulher samaritana, era uma mulher improvável. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, aquelas que não são. Quem são as pessoas loucas desse mundo que não são? Poucas pessoas, vou repetir. Quem são aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus, que entende que você não é nada e nem ninguém? Amém? É isso. Então eu quero dizer que você é digno sim de se assentar à mesa. Ah, bispa, mas eu estou impura. Deus, Ele te convida nessa noite para se assentar à mesa, porque Ele sabe aonde você está errando, aonde você está preso. O Senhor, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Uma outra coisa que eu entendi é que todo ser humano tem um vazio existencial, uma sede profunda que não é água natural, a melhor água do mundo. Não vou fazer propaganda, né? Tem umas águas que são caras, tem minerais, não vou fazer propaganda não. Nem essas águas, elas não conseguem saciar essa sede, porque não é uma sede natural. No versículo 14, a palavra de Deus nos diz: quem beber da água que eu lhe der, Jesus falando, nunca mais terá o quê? Sede. É essa água que o Senhor está falando. Eu acho tão lindo, gente, isso. Na época de faculdade não podia nem se falar, nem se cogitar sobre a questão de Deus, sobre a questão da espiritualidade. Hoje em dia a psicologia, ela se apropria dessa área e acha que é importante que todo ser humano ele tenha algo, alguém que excede a crença, você ter fé, você acreditar em algo. A espiritualidade vai muito além disso, mas só para me resumir. Então, nós temos que entender que existe um vazio dentro de nós. E eu falo para você, esse vazio, só quem pode saciar é o Espírito Santo de Deus. Essa mulher, ela não tinha esse entendimento. E o que ela fazia? Ela tentava suprir as suas necessidades através dos relacionamentos. Os relacionamentos falidos na vida dela. E aí Deus perguntou para mim, para passar para vocês, o que vocês têm feito para saciar suas necessidades? Essa sede que eu estou falando é espiritual. A gente só consegue saciar quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos consagrados, quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós nos prostramos diante da presença do Senhor. Muitos buscam
saciar suas necessidades fazendo compras, através da droga, através da prostituição, através de vícios infinitos. Como você tem suprido a sua necessidade espiritual? Essa mulher, ela buscava saciar as suas necessidades através de relacionamentos, repetia. A gente chama de repetição na psicologia. E na igreja nós chamamos de maldição hereditária. A mesma coisa, só mudou de nome e de lugar. Quais são os padrões que você tem repetido da sua família, na sua vida? E eu entendo, isso é uma questão minha, tá? Não está na palavra de Deus, não, é uma questão minha, pensando em vários atendimentos, em pregações e tendo discipulado. Muitas vezes as feridas que nos causam tantas dores, elas nos amarram. E quando elas nos amarram, muitas vezes nós repetimos isso através de pecados. Então, eu quero que você possa pedir para Deus se existe algo dentro de você que você percebe que existe uma repetição, para você nessa noite colocar diante do Senhor. Porque eu creio que Ele vai fazer algo novo, Ele já está fazendo em nome de Jesus. E é interessante que quando a gente lê, eu não sei se essa é a impressão que vocês têm, mas eu fico com a sensação que ela não estava entendendo direito o que Jesus estava falando, porque ela estava na superficialidade, ela estava no natural, e o Jesus estava querendo aprofundar e ir no mais profundo do ser dela. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando, mas abre o seu coração, porque Deus ele vai revelar algo na sua vida nessa noite. Ela estava no natural. E aí vem Jesus no versículo 26. Jesus disse-lhe: eu o sou. Jesus se revelou a ela. O grande eu sou se revelou a ela. Sabe o que nós precisamos? Que Jesus se revele a nós. O grande eu sou. Algum momento falou o grande eu sou aqui. Eu falei, gente, tremendo. Tá ali tudo ligado. O grande eu sou se revelou a ela. Interessante que Jesus, ele não, pode ser que eu esteja enganada, tá? E os teólogos de plantões depois me fala comigo. Jesus, ele se revela a ela. Eu sou esse que você está falando aí. Messias, sou eu. Mas ele não fez isso com os discípulos. Aí eu fiquei pensando, o quanto que nós mulheres somos importantes, né? Amém, mulheres? Jesus chegou e falou assim, eu sou. Mas para os discípulos ele não falou isso não. Então eu vejo que nós mulheres, nós temos, eu vou brincar aqui, mas algo, né, no coração de Deus, assim, né? Nós somos as queridinhas, meninas, né? A menina dos olhos do Senhor. Então Jesus, ele se revelou. E de repente Jesus, ele se revela, né? Jesus, ele estava falando, eu sou a fonte. Eu sou a fonte que sacia a sua sede. Eu sou a fonte que tem o poder de curar a mais profunda ferida. Eu sou a fonte que pode trazer alegria onde há tristeza. Eu sou a fonte aonde pode saciar essa dor, aonde pode tirar a vergonha e colocar a dupla honra. Eu sou a fonte aonde eu posso fazer com que você se arrependa dos seus pecados. Eu sou a verdadeira fonte que sacia toda a sede humana. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Eu sou. Eu sou. E o eu sou está aqui nessa noite.
Uma outra coisa que eu aprendo, que Jesus, ele traz, nesse caso não, mas Jesus, ele meio que confrontou aquela mulher. No amor, mas confrontou. Gente, é muito engraçado. Eu acho Jesus muito engraçado. Porque Jesus sabia que ela não tinha esposo. Aí Jesus, ele é estrategista. Jesus era muito estrategista. Aí Jesus vai lá sabendo, né? Acho que é intervenção psicológica. Vai lá, chama seu marido. E aí ele começa a revelar, né? Começa a confrontar. Para que haja cura, precisa muitas vezes do confronto. Para ter cura, muitas vezes o Senhor, ele traz à nossa memória aquilo que tem causado dor. Memoriza isso, que daqui a pouco eu vou falar algo. Então, Jesus, ele confrontou aquela mulher. Mas ele confrontou apontando o dedo, sim ou não? Vou repetir a pergunta. Ele confrontou apontando o dedo, acusando? Momento nenhum. Ele fez com amor. Ele não humilhou. Ele não expôs. Ele não rejeitou. E aí, aquela mulher talvez estivesse acostumada com esse comportamento das outras pessoas. Ela começa mais ainda a se desarmar. Porque Jesus, ele é assim, ele é tão doce, ele vai entrando devagarinho, vai entrando, quando você vê, ele já te laçou. A palavra de Deus nos diz, laços de amor. Amém? Então essa mulher, ela foi confrontada, mas não houve condenação, ou nem humilhação, houve apenas a revelação. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Peça para o Senhor revelar, talvez ele já tenha revelado a você, aquilo que ele quer trabalhar na sua vida hoje. Fala, Senhor, revela para mim. Revela, traz a memória, isso que pode estar me prendendo na minha vida. Em nome de Jesus. E é interessante, olha aqui para mim, por favor. É interessante que quando Jesus ele começa a confrontar, ele confronta aquela mulher entende, e o que ela fala? Ela confirma. O que eu entendo com isso? Quando o Senhor ele revela a nós, por outras pessoas ou pela nossa memória, eu entendo que nós devemos o quê? Confirmar. Confessar. A palavra de Deus nos diz que nós devemos confessar as nossas dores, confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós venhamos ser curados. E quando eu falo pecados, não é somente pecado de pecado, eu vejo que o confessar, o falar, ele traz cura. Então Deus, ele está nos chamando nessa noite para que nós venhamos primeiro a ser confrontado pela palavra dele, mas é um confronto no amor, e a partir desse confronto nós podemos confessar aquilo que tem causado dor nas nossas vidas. Então esteja atento àquilo que o Senhor está falando ao seu coração. E eu quero dizer algo para você. Esse processo que essa mulher samaritana, ela passou, não foi um processo fácil. Eu quero dizer para você que o processo de cura muitas vezes é doloroso. O processo de cura muitas vezes causa dor, causa choro, causa desespero, mas eu quero dizer para você também que o Senhor, ele sempre estará e está no nosso lado. Você não precisa passar por esse processo sozinho. Você tem nós, a Igreja Fonte da Vida. Você pode procurar pastores, você pode procurar profissionais, mas nós não
que nós não venhamos a passar pelo esse processo sozinhos. Nós precisamos nos apropriar e assumir a nossa dor diante do Senhor. E eu queria falar algo que aconteceu, que eu acho que a partir disso que veio essa palavra. Segunda-feira, toda segunda-feira às 20 horas, 19h30. Eu tenho um discipulado com algumas mulheres aqui na igreja. Tem alguém aqui? Eu tenho a Ana Paula, Elaine, tem alguém aqui? Levanta as mãos. Amém. Algumas mulheres aqui. E aí eu terminei uma vez por mês. Tem uma... Como é que chama lá? Escola de Deus. Tem uma reunião de pastores. E ali eu fui buscar o bispo depois da nossa reunião. E fui convidada para participar, para ir num evento de mulheres. Eu falei assim, eu vou, tem cura, não sei o que, eu vou. Nossa, que maravilha, bênção. Eu acho que eu até coloquei no grupo das pastoras, quem quisesse ir. Enfim, lá estava eu. Mal sabia que Jesus tinha marcado um encontro comigo. Eu fui da mais inocente. Quando eu cheguei, a pastora Catilane estava comigo. Quando eu cheguei, eu virei para ela. Eu tinha ido, já tinha acabado o louvor. Eu falei assim, virei para ela, falei assim, eu estou achando que Deus vai passar um rolo compressor. Queridos, não deu outra. Fiquei ali, bonitinho, recebi a palavra, fomos em casa correndo, almoçamos, voltamos, aí teve a ministração de cura. No louvor, Deus me fez lembrar algo da minha vida. Me fez lembrar algo da minha vida. E eu, meu Deus, e aquilo de começo. E aí, teve o momento do compartilhar, relutei muito, mas eu falei, eu preciso pôr isso para fora, porque isso vai me adoecer. Como assim? Você é bispa? Como assim? Você é sou psicóloga, sou bispa, mas eu sou gente, como você. Né? Então, nós temos. Então, eu vejo que o processo de cura, ele tem etapas. Né? Então, chegou o momento de tratar um pouquinho mais profundo. Então, bora, vamos tirar isso daqui. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. É isso que Deus preparou para você hoje. Mal sabia você que quando você chegasse aqui, Deus ia fazer. Ah, que bom que você recebeu meu convite. Agora nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos começar a forjar. Amém? A lapidar. Porque Deus é desse. Porque você tem um grande valor. Amém? Aleluia. Então, quarto. O que eu entendo que esse processo de cura, ele faz nas nossas vidas? Então, primeiro, Jesus, ele nos chama, ele marca o encontro sem a gente saber. Ele começa a falar conosco, começa a conquistar a nossa confiança. Olha a estratégia. E aí, ele começa a se revelar a nós. Depois que ele se revela, ele começa a nos confrontar daquilo que nos afasta da presença de Deus. E aí ele vai cada vez mais profundo, até o momento em que ocorre a transformação. Aquela mulher, quando ela entendeu, eu falei, caramba, a chave virou, a ficha caiu. Ela entendeu, ainda ela ficou em dúvida. Aqui, na palavra a gente lê, né? Não sei se é o Messias, sei o quê, está falando que é. Né? Mas algo dentro dela havia modificado. E aí, quando ela entendeu o mundo espiritual, o que ela fez? Ela saiu correndo para a cidade para anunciar as boas novas. Queridos, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer restaurar para que Ele possa usar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Ele quer usar a sua vida, a minha vida. E é interessante que no versículo 14 o Senhor nos diz:
Põe no 14 para mim, por favor. Olha a palavra que ele nos diz. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando Deus traz cura sobre a sua vida, você vai ser uma fonte a jorrar, uma fonte que você vai saciar a sede de outras pessoas, porque o Espírito Santo de Deus vai agir através da sua vida. Amém? Aleluia! Fala assim comigo: eu sou uma fonte a jorrar. Mas talvez essa fonte está cheia de entulho. Vou repetir. Está nem aqui. Talvez essa fonte está cheia de entulho. E Deus quer limpar essa fonte hoje. Querido, não é amanhã, é hoje, é agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou quase acabando. Essa mulher, a palavra de Deus nos diz que essa mulher, ela chega, Jesus estava ali. Não se distraia, por favor. Essa mulher, ela veio de encontro a Jesus. E ela estava à beira do poço. Espiritualmente, talvez ela estivesse ali à beira, no natural. Não tivesse uma profundidade com o Senhor. E quantas vezes nós estamos à beira do poço? Quantas vezes nós não permitimos o grande eu sou encher as nossas vidas, talvez por medo, talvez por N questões. Aquela mulher, ela estava à margem, ela estava no superficial, estava no natural. Como assim? Quantas vezes nós vemos na igreja, viemos no Betel, aceitamos, aleluia, sentimos a presença do Senhor, mas nós ficamos somente nisso. Nós ficamos para nos alimentarmos, encher o nosso tanque espiritual uma vez por semana, que é no domingo, ou no Betel, ou numa quarta-feira. Queridos, é tempo de nós termos intensidade, profundidade. Deus quer intensidade. Deus, ele não quer que você fique somente à margem. Deus, ele quer que você permita ele te levar no mais profundo. Sabe, lá nas águas que dão nos joelhos, nos atelhos, mergulhar e deixar as águas do Espírito Santo te guiar nessa vida, para que você possa viver o melhor dessa terra em nome de Jesus. E é interessante que ele não desistiu dela. Ele continuou conversando, é como se ele fosse, se Jesus, vou brincar aqui, se Jesus fosse mineiro, é como se ele estivesse comendo mingau ao redor, né? Porque é quente, aí ele vai comendo nas beiradas, até ele chegar na essência. O que Jesus precisa fazer para que eu e você venhamos a nos aprofundar na presença do Senhor? Jesus, ele precisava que aquela mulher desse permissão para que ele aprofundasse. Jesus, ele precisa da minha permissão e da sua permissão para que ele possa trabalhar na sua vida. Se você falar assim, eu não quero, ele vai respeitar. Porque ele não invade, quem invade é o nosso inimigo da nossa alma, que quer ver você desse jeito que você está, muitas vezes prostrado, muitas vezes sem receber aquilo que Deus tem para você, como foi falado e a palavra nos diz, como se você vivesse comendo das migalhas. E o Senhor tem um banquete. O Senhor faz um convite hoje para mim e para você, para entrar nas águas mais profundas.
E aquela mulher, ela conseguiu entender, porque o grande eu sou, a verdadeira fonte da nossa vida, se revelou a ela. A palavra, eu ouvi isso, não foi minha, mas eu gostaria de compartilhar, que eu achei isso tremendo. A palavra de Deus nos diz que ela tinha 5 maridos, ela teve 5 maridos. Ela estava no 6º relacionamento e Jesus aponta que aquele marido não era dela. Porém, tem o 7º, que é o noivo perfeito, que é Jesus Cristo. O que significa isso? Jesus, ele quer intimidade, ele quer relacionamento. Queridos, ele quer relacionamento, intimidade, profundidade. Profundidade. E eu sei que muitas vezes é difícil, mas Jesus, ele quer profundidade. No versículo 28, ele fala o seguinte: quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Aquela mulher, quando ela entendeu que Jesus era o Messias, que ele era a verdadeira fonte, que ele seria a salvação da vida dela, trazendo dignidade. Aquela mulher, ela deixou o cântaro e ela foi correndo anunciar as boas novas. Cântaro, o Senhor colocou no meu coração. O que é um cântaro? Muitas vezes é um peso. Muitas vezes é aquilo que impede você de correr a vida cristã. Quais são os cântaros que você precisa deixar? Quais são as situações do seu passado que você precisa deixar lá atrás? E aí eu não estou falando de, eu vou esquecer, eu vou colocar debaixo do tapete, nunca mais vou lembrar. Não, não é isso, mas é resolver. É como essa mulher fez, ela confessou. Ela confessou. Então, Jesus pergunta: quais são os cântaros que você precisa deixar hoje? E eu vou falar uma coisa para você: tem pessoas que são tão apegadas à dor, tão apegadas às situações, que às vezes ela se recusa a entregar nos pés de Jesus, porque se acostumou com a dor. E aí é uma escolha. E aí precisa de um olhar mais apurado, talvez até um profissional, que você quer deixar hoje, neste lugar. Deus, ele quer trazer cura às nossas vidas. Deus, ele quer trazer cura às nossas raízes. Deus quer trazer cura no nosso passado. E eu queria que lê essa passagem para a gente encerrar. Jó 14, 7. Fala comigo assim: a esperança. Queridos, eu não sei o que você passou, mas o Senhor, ele sabe. Eu sei de uma coisa: ele quer trazer cura. E ele nos ama. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o teu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Há esperança para a sua vida. Jesus, ele não nos abandona. Ele não desiste de nós. Ele não desiste da nossa família. E é interessante que essa mulher, Michela, a esperança.
Há esperança. Amém? Pode ser uma vírgula, mas o ponto quem dá é o Senhor. Eu sei que dói, mas ao mesmo tempo que Deus mostra, Ele é médico dos médicos, Ele vai trazer cura em nome de Jesus. Eu esqueci o que eu ia até falar. O cheiro das águas. Essa mulher, quando ela começou, eu acredito que os olhos espirituais dela começou a ser, me ajuda aí, abertos. Ela falou: Senhor, dai-me de beber. Mas ainda não havia sido totalmente aberto, sabe por quê? Porque ela falou assim: me dai-me de beber para que eu não venha mais aqui. Porque ela não queria ser mais humilhada. Ela não queria mais passar por aquela situação. Eu fico imaginando a dor daquela mulher. E aí Jesus fala: se você conhecesse quem está te pedindo, você que pediria para mim. Então eu gostaria que você ficasse de pé. Eu creio que o Senhor já falou no seu coração. Talvez você já tenha aí o que você quer deixar no altar hoje. Queria chamar a equipe de louvor. Nós vamos cantar uma canção. Você que tem esse desejo de permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Queria que você cantasse essa canção como algo profético. Como se fosse a sua vida dependesse disso. Pedir: Senhor, dai-me de beber. Senhor, traz cura. Senhor, traz a sua revelação. Em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você, meu querido. O nosso emocional, ele está diretamente ligado ao nosso corpo. Está diretamente ligado às nossas emoções. Não tem como separar corpo, alma e espírito. Se você não trabalha o seu emocional, você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. Ah, eu consigo. Então você me ensina. Porque eu passo por esse processo. Todos nós passamos aquilo que eu falei. Enquanto nós estivemos nessa terra, nós passamos pelo processo de cura, de restauração. Até que nós venhamos a chegar à plenitude do Senhor. E Jesus já nos levou. Então, não tem como separar. Muitas vezes as pessoas elas utilizam da espiritualidade, tem um espírito religioso. Não preciso, não, meu Deus cura. Sim, Deus ele pode te curar. Mas aqui está um processo onde a mulher ela teve que confessar, ela teve que falar. Aquilo que é do homem fazer, Deus não vai fazer. Eu só lamento te dizer. Ah, mas eu sou isso. Ah, mas eu sou aquilo. Eu terminei de falar para você aquilo que Deus fez. Só não falei o que era. Que ainda eu preciso me preparar para falar. Mas vai chegar a hora. Então, deixe as suas vestes. Deixe o seu título. E se lance ao Senhor. Ele está te dando a oportunidade hoje de trazer cura sobre a sua vida. Nós vamos cantar. E eu gostaria que você começasse a falar com o Senhor. Você cantasse. Se Deus não revelou, fala: Senhor, revela a mim o que eu preciso deixar nesse dia. Enquanto a canção começa, eu gostaria de chamar os pastores e as pastoras aqui na frente, por favor.